Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que hoje começa com um projeto que saiu dos bancos do curso universitário e está chamando a atenção de muita gente. É um bom dia em especial para o pessoal da Engenharia Florestal do IFMT em Cáceres. Eu fui conhecê-los e eles apresentaram esse projeto que é muito bacana. É uma isca para cupins, aqueles subterrâneos que danificam pastagens e podem comer também mudas florestais. A invenção já despertou o interesse de empresas e o próximo passo é tornar a isca mais acessível no mercado. A turma de futuros engenheiros florestais percorre a plantação de eucaliptos à procura de um inseto bem pequeno, mas que pode causar um enorme estrago. Os sinais de que os cupins do gênero Sintermes estão na área de pesquisas do Instituto Federal de Mato Grosso, em Cáceres, são as gramíneas com algumas mordidas e, ao lado, um pequeno buraco no solo. Os pequenos buracos na superfície escondem colônias gigantescas, que podem ter até 3 metros de profundidade. Este inseto ataca preferencialmente mudas de reflorestamento, mas também é considerado uma praga nos canaviais e na pecuária. Principalmente pastagens, né? Uma vez são cupins que tradicionalmente comem vários tipos de gramíneas diferentes, né? Gramados, e também a cultura da cana é bem acometida por esse gênero de cupins que é chamado Sintermes. Na área florestal atacaria o quê? As mudas, porque na verdade no preparo do plantio, a maior parte das vezes é removida toda a cobertura vegetal inicial. Então sobra como única alternativa para o cupim se alimentar dessas mudas aí. Você vê normalmente, né, o dano já causado na área, tem um comportamento parecido com uma formiga cortadeira, com uma saúva. Eles saem durante a noite, cortam a vegetação, cortam, anelam as plantas, cortam as gramíneas e depois durante o dia eles processam e alimentam embaixo do solo, então você não vê. Os cupins subterrâneos possuem hábitos noturnos, como mostra esse vídeo feito pelos alunos. É à noite que os operários saem da colônia, protegidos por soldados. Eles vão em busca de comida, como raízes e folhas. Como as colônias são profundas, o combate a este cupim não é fácil. É praticamente impossível, na verdade, em áreas de pastagens, né? Não se faz o controle desse cupim, é inviável, porque você teria que tratar todos os orifícios, então não é feito. E na área florestal é feito um controle preventivo, se dá um banho com inseticidas aí de longo poder residual para proteger essas mudas em torno de 6 meses. Pensando num combate mais pontual, os pesquisadores chegaram ao desenvolvimento de uma isca. A fração de inseticida que é utilizada é quase 1/100º do que é utilizada, por exemplo, em florestas hoje. O banho químico que você dá às mudas tem 100 vezes mais inseticida que o equivalente da isca. Até o tamanho e peso ideais do produto foram estudados para que os cupins pudessem carregá-lo. Os hábitos do inimigo também foram analisados e um item essencial para a isca foi extraído do próprio inseto. É um feromônio extraído da glândula labial do cupim. A gente descobriu que o cupim, na verdade, quando tem um alimento que ele gosta, ele, como se fosse ele baba sobre esse alimento. É uma marcação química, ele fala para os outros que aquilo é um alimento adequado a ser carregado. Então a gente descobriu qual era essa substância que constituía a baba do cupim e ela que é um dos elementos-chave para permitir a atração do cupim no campo. E isso maximiza muito a chance do sucesso da isca levar um inseticida para dentro da colônia. Do início do projeto até a elaboração do produto final foram 3 anos. Agora, a isca para cupins está patenteada e o desafio é levar o trabalho para além dos laboratórios. Agora vamos fazer o caminho de como fazer, né, um produto de bancada de laboratório chegar até a prateleira do consumidor final, né, para tornar essa isca o mais barato possível para chegar à prateleira do pequeno produtor rural até grandes empresas florestais, que é o nosso público-alvo. Essa questão de iniciação científica é algo assim que muitos alunos tendem a procurar, porque é algo a mais que a gente tem, né, além da sala de aula. A expectativa dos estudantes também é grande. O projeto da isca para o controle de cupins, resultado do trabalho dos jovens pesquisadores de Cáceres, já foi premiado em um concurso nacional no final do ano passado. O pessoal viu realmente que o nosso negócio tem potencial, que a nossa isca tem chances de entrar no mercado, que tem empresas já interessadas. Ganhamos o prêmio por causa disso. Muito legal, parabéns aí para o pessoal lá do IFMT de Cáceres, que está de fato contribuindo com o que o campo precisa. E por falar em controle de cupins, tem um curso sobre o tema na agenda do Senar. Confira este e outros previstos para os próximos dias. Em Água Boa tem treinamento para combater o ataque de formigas cortadeiras e cupins nas pastagens. Vai de segunda a quarta. Já em Nossa Senhora do Livramento, a oportunidade é para quem quer aprender a produzir derivados do leite, com foco nos queijos. As aulas vão até sexta-feira.
Conhecimentos técnicos sobre reprodução animal e estação de monta são temas do curso que começa amanhã em Apiacás, no norte do estado. E quem é de Barra do Garças pode aprender mais sobre implantação de trilhas e caminhadas para turismo integrado. O treinamento começa no dia 25. Mais informações no Sindicato Rural de cada município. Os preços do boi gordo ficaram praticamente estáveis esta semana. Em Nova Maringá, a arroba vale quase R$ 130. Passa dos R$ 133 em São Félix do Araguaia e é negociada por R$ 135,66 em Rosário Oeste. Queda da produção e polêmica. Depois do intervalo você vai entender por que os números da nova safra de cana-de-açúcar mexeram com o setor produtivo. E tem ainda os destaques da feira que movimentou a região de Campo Novo do Parecis. A gente volta já. A 9ª edição da Parecis Superagro movimentou a região oeste do estado essa semana. É oportunidade para quem apresenta novas tecnologias e para quem está em busca de lançamentos e informações. A soja plantada nesse campo para demonstração tem maior resistência às lagartas. As sementes já tratadas com inseticidas e fungicidas prometem também maior produtividade. Pega um material de 100 dias de ciclo, com resistência RR, aí produzindo, variando de 70 a 80 sacos por hectare. Para incentivar a diversificação de plantios, os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso trouxeram amostras de mamona, gergelim e níger, uma nova oleaginosa que também pode ser usada na produção de biodiesel. A grande vantagem é porque elas têm uma demanda hídrica muito menor do que as culturas tradicionais, como o milho, por exemplo. Este ano, mais de 100 empresas levaram aos produtores os lançamentos do mercado e novas tecnologias. Seu César tem 2 propriedades na região. Ele estava de olho nessa colheitadeira. Aumentando o tamanho da máquina, consegue reduzir a quantidade de equipamentos para a mesma função, né? A máquina foi um dos destaques da concessionária. Hoje é uma colheitadeira que agrega muita tecnologia, dá muitos dados, entendeu? Tamanho, o porte é grande, tem mais agilidade, qualidade de grão. A Parecis Superagro é uma grande vitrine. O produtor que não fecha a compra na hora deixa tudo encaminhado. Isso para não perder as vantagens que ganha para adquirir maquinário agrícola durante os dias da feira. Renato conta que no ano passado renovou boa parte do maquinário da propriedade na feira. Esse ano deixou encaminhada a compra desse distribuidor de calcário que estava com desconto. Tem que aproveitar a feira, ter alguma promoção, algum desconto, um bônus. A organização espera que os negócios realizados nos 4 dias da feira alcancem até 150 milhões de reais, 3 milhões a mais que no ano passado. O balanço final sai nos próximos dias. Nós estamos conseguindo atingir nosso objetivo, que é trazer o produtor rural para dentro da feira. Os expositores, os parceiros que vêm para a feira expor, eles vêm em busca de encontrar aqui o produtor rural, conversar, trocar uma ideia e também fechar negócios. A Superagro também trouxe rodadas de palestras. A atual crise econômica que o país atravessa foi um dos temas. A comunidade São Jorge, em Tangará da Serra, vai receber hoje as ações do Mutirão Rural. Será na Escola Estadual Petrônio Portela, das 8 da manhã às 5 da tarde. E a caravana do Senar também vai passar por outros municípios nos próximos dias. Confira na agenda de eventos, que também tem um dia de campo. Em Várzea Grande, o foco é o dia de campo da Empaer, que será na terça-feira na comunidade Limpo Grande. Os produtores vão receber informações sobre uma nova técnica de produção do maxixe. O evento começa às 8 horas da manhã. Informações pelo telefone 3648-9288. Na terça-feira, dia 19, Castanheira será o palco dos atendimentos médicos, odontológicos e outros serviços do mutirão. Será no 4º assentamento. No dia seguinte, é a vez dos moradores do PA 13 de Maio, em Juruena, receberem a equipe do mutirão.
O mercado da soja registrou pequena alta esta semana. Na comparação com o início do mês, a valorização passa de 2% em alguns municípios. Em Ipiranga do Norte, a saca vale R$ 57,50. Em Sapezal, R$ 59,60 e passa dos R$ 62 em Primavera do Leste. E o alto preço do milho no mercado interno, que em muitos locais passa de R$ 38,00 para a compra, foi um dos assuntos que movimentaram a semana. O Ministério da Agricultura apresentou uma proposta para desonerar o milho que vem de outros países. O mapa quer a isenção do imposto de importação, que atualmente tem a alíquota de 8%. O pedido foi feito ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ao Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. A medida tenta conter os elevados custos de produção e, por consequência, o aumento dos preços da carne de frango e suínos, que tem o milho como base na alimentação. O milho no mercado interno ficou escasso e caro, porque as exportações foram aceleradas desde o final do ano passado. A importação do milho já é isenta entre países do Mercosul, mas o atual pedido estimula a compra de milho de países parceiros como os Estados Unidos. A Associação Nacional de Confinadores divulgou o primeiro levantamento feito com pecuaristas. Em todo o país, cerca de 4 milhões de cabeças de gado devem ser confinadas em 2016, um aumento aproximado de 2% se comparado com o número de animais confinados no ano passado. Esta primeira estimativa pode ainda ser reduzida devido aos custos, principalmente do milho, usado na alimentação e dos altos valores pagos pelo boi magro. Até julho, os criadores devem decidir quantos animais serão confinados. E os canaviais devem perder espaço em Mato Grosso, pelo menos é o que diz o primeiro levantamento da safra 2016-2017, divulgado pela Conab. O setor contesta os números. Mais de 9 milhões de hectares. Esta é a área destinada às plantações de cana-de-açúcar na safra 2016-2017 em todo o país. 5% a mais que no último ciclo. A produção estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento é de quase 691 milhões de toneladas, 25 milhões a mais que na última safra. O avanço é puxado principalmente pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Alagoas, onde haverá alta significativa da produção. Mato Grosso, no entanto, aparece na contramão. Segundo a Conab, os canaviais devem colher 9%, ocupando 211 mil hectares. O volume de cana deve cair ainda mais, totalizando 14 milhões e 300 mil toneladas. O sindicato que representa as indústrias sucroalcooleiras contesta estes números. Não só mantivemos a área, como em função de um mercado melhor em 2015, por força do retorno da CID à gasolina, que nos permitiu ter uma recuperação do setor, ainda tênue, mas ainda assim uma recuperação. Nós adubamos melhor as áreas e tal. Então, tanto a produção quanto a área, com certeza estão mantidas, e essa é a informação que eu tenho das unidades produtoras para a primeira previsão de safra, que normalmente é muito conservadora. Ainda segundo a Conab, a produção de açúcar também deve encolher em Mato Grosso, ficando abaixo de 300 mil toneladas. A instabilidade do mercado seria o principal motivo. Com preços oscilando, as indústrias tendem a apostar menos no produto. Para o etanol, as previsões não são animadoras. A produção deve cair 26% no estado, totalizando 982 milhões de litros. Este volume já leva em conta a soma do etanol anidro, aquele que é misturado à gasolina, e o hidratado, que é usado nos carros flex. Pela estimativa da Conab, a produção do combustível deve cair 40% em Mato Grosso, ficando abaixo dos 480 milhões de litros, volume insuficiente para abastecer a demanda interna. Se eu tive um mercado de 700 milhões de litros no ano passado, praticamente, 50 mil metros, 50 milhões de litros a menos, por que é que eu ia produzir só 450? Quer dizer, na pior das hipóteses, eu vou trabalhar com uma realidade muito próxima disso, porque o mercado de etanol, ele é inelástico. Se você disser assim, pode faltar açúcar, eventualmente é um produto menos complicado para reposição, tem aqui do lado, não tem problema nenhum.
o etanol é centavo. Para eu trazer etanol de outro estado, eu acrescento a logística que vai inviabilizar para o consumidor. Então eu não posso ter esse despreparo e essa irresponsabilidade. E no próximo bloco você vai conhecer um equipamento desenvolvido pela Embrapa que promete melhorar a eficiência nas aplicações de defensivos. E os novos números do Cadastro Ambiental Rural divulgados pelo Serviço Florestal Brasileiro. Os números do Cadastro Ambiental Rural aumentaram no mês de março. Foi o que apontou o novo balanço divulgado esta semana. O último levantamento do Serviço Florestal Brasileiro mostra que o país avançou bastante no cadastro e agora atinge 70% da área dos imóveis rurais. Os proprietários estão apreensivos em perder benefícios definidos pelo Código Florestal, caso não tenham um recibo do cadastro até 5 de maio. Entre os principais, suspensão de aplicação de multas por irregularidades ambientais ou prazo longo de 20 anos para a recomposição da mata ou floresta. Até agora, a área com cadastro ambiental rural em Mato Grosso chega a 81%. Isso equivale a quase 60 milhões de hectares cadastrados. O Serviço Florestal Brasileiro fez um alerta. O sistema ele é dinâmico, a partir do dia 5 de maio o SICAR continua no ar, o produtor vai continuar podendo fazer o seu cadastro, ainda que não acesse os mesmos benefícios previstos, né, pelo Código Florestal, mas ele vai continuar podendo fazer o seu cadastro. Os produtores que fizerem o seu cadastro dentro do prazo têm a oportunidade de retificar esse cadastro depois, ou por iniciativa própria, ou por uma demanda do próprio órgão ambiental durante a análise, que pode solicitar uma retificação. E não haverá prejuízo quanto a essas retificações. O cadastro ele aceita, o sistema está pronto para isso. E o ideal é que sejam feitas as inscrições até o dia 5 de maio e no caso de uma eventual retificação, isso é possível ser feito dentro do sistema. E amanhã o Supremo Tribunal Federal realiza em Brasília uma audiência pública sobre o novo Código Florestal. Alguns pontos da lei ainda são alvos de críticas de entidades que defendem o meio ambiente, segundo elas, por flexibilizarem normas ambientais. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux. Aumentar a eficiência na aplicação de defensivos com o uso de eletrostática. Há algum tempo, esta técnica já chegou às plantações, mas agora a Embrapa desenvolveu um novo equipamento capaz de converter qualquer bico de pulverização para este sistema. A novidade foi apresentada em um dia de campo, junto com outras ferramentas e técnicas. Preste atenção nesta imagem. Veja agora como as gotas mudam de direção. Por mais de 30 anos, Aldemir Chaim, que é doutor em agronomia, pesquisa maneiras de aumentar a eficiência das pulverizações. Em Sinop, apresentou pela primeira vez ao público esta nova ferramenta. Ela faz com que as gotas sejam atraídas pelas plantas. Fizemos um teste usando água em uma bomba costal. Quando uma pulverização é feita da maneira comum, a água vai atingir a lateral do litro e vai embora. Agora a aplicação usando a tecnologia desenvolvida pelo pesquisador, a bomba com dispositivo de carga eletrostática. Todo esse azul significa umidade, ou seja, as gotas voltaram e atingiram o alvo. A diferença ela é realmente muito grande. As cargas são transferidas para a água por meio de um dispositivo que funciona com pilhas, anexado à bomba. Elas geram em torno de 4 a 5 mil volts, que são colocados nesses eletrodos, tá certo? E, essa carga é positiva, então o eletrodo ficando positivo, ele vai atrair os elétrons nas gotinhas e essas gotas, na hora que elas saem do bico, elas saem eletrificadas e aí consegue fazer esse benefício. Esse sistema ele tem uma diferença específica
porque ele pode molhar. E os outros sistemas que existem, que não foi até hoje para frente, nunca deram certo, é que quando esse negócio, com essa capa que molhava, o sistema cessava de funcionar. A tecnologia permite converter qualquer bico de pulverização hidráulica em eletrostática e deve ser usada em fases de testes na propriedade da família Bianchi. Eles produzem bananas nanicas há mais de 20 anos e estão otimistas com a novidade. Além de diminuir a mão de obra, ela acaba tendo um retorno financeiro, né? Porque diminuindo a mão de obra, você acaba tendo uma rentabilidade um pouco maior. E tudo isso beneficia tanto o pequeno agricultor como o grande e médio agricultor. No sítio de aproximadamente 30 hectares, as bananeiras estão sendo cultivadas em consórcio com árvores nativas. Este é outro projeto desenvolvido em conjunto com os pesquisadores da Embrapa. A gente planta a banana consorciada com determinados tipos de árvores para reflorestamento. Árvores essas que servem tanto para lenha, né, para ser consumida com o fogo, ou também árvores que podem ser madeira de lei, né, árvores para móveis ou coisas desse tipo. Um dos cuidados no cultivo da fruta é evitar que surjam brotos junto ao pé. E o procedimento feito hoje pela maioria dos produtores não é muito eficiente. É o que afirma o pesquisador Luadir Gasparotto da Embrapa Amazônia Ocidental, lá de Manaus. Quando você enfia esse cano em cima no perfil lá da planta para atingir o ponto de crescimento dela, ela vai cortar tipo um cilindro. E você tem que fazer um movimento de vai e vem para poder quebrar aquele cilindro e puxar. Quando você puxa o cilindro, muitas vezes o ponto de crescimento fica lá. Ele desenvolveu esta ferramenta que facilita o corte dos brotos. O segredo está nesta ponta, em formato de caracol. Essa ferramenta é diferente. Quando ela entra dilacerando tudo e ela vai dilacerar o ponto de crescimento. De acordo com a Embrapa, a maneira usual, conhecida como lurdinha, tem eficiência de 80%. Com a nova ferramenta, a eficiência subiria para 99%. O Sistema Universal de Eletrificação de Gotas, que você viu na reportagem, ainda vai passar por uma fase de testes de campo antes de ser lançado no mercado. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!